O Haruto sempre foi um jogador dedicado, daqueles que davam o máximo de si em cada partida. Ele criou um grupo dentro de um jogo de realidade virtual e logo se destacou como o mais poderoso desse universo, mas um erro seu custou muito caro. A garota por quem ele era apaixonado acabou morrendo de forma terrível. Depois disso, os amigos que tinham lutado ao seu lado se afastaram e o Haruto parou de jogar por anos. Só que mesmo com o tempo passando, a ideia de trazer de volta sua paixão nunca saiu da sua cabeça, e foi isso que o levou a entrar de novo no jogo e mais uma vez se tornar alguém forte, com um único objetivo: reviver quem ele perdeu. E essa, meu mano, é a premissa desse anime. E se você gostou, então já deixa aí um comentário pra nós, mano. Comenta aí, banana pra mim, tá ligado? Ajuda nós aí e deixa um like, mano. Tamo junto e bora pro conteúdo. O Haruto é um estudante do ensino médio e ele carrega um segredo como uma ferida que nunca se cicatrizou. Anos atrás, o jogo Union foi lançado no Japão, mas ele só podia ser acessado por quem possuía um dom raro chamado Sentido. E mesmo ainda na escola primária, o Haruto estava entre os escolhidos. Com rapidez, ele dominou o jogo e formou uma equipe fiel de amigos. O grupo liderado por ele, chamado Subaru, enfrentava as maiores missões sem muita dificuldade. Parte disso era graças a uma garota chamada Asahi. O seu talento permitia prever os movimentos dos inimigos, o que se encaixava perfeitamente com as habilidades de combate do Haruto. Entre os membros do grupo estava Satsuki, que guardava em segredo uma paixão por Haruto e percebia que ele parecia sentir algo por Asahi. Em um certo dia, o grupo encontrou uma masmorra que ninguém mais havia conseguido vencer. A maioria acreditava que era impossível, mas o Haruto, confiante como sempre, reuniu seus companheiros e propôs que enfrentassem o desafio. Apesar de alguma hesitação, uma data foi marcada e quando entraram na masmorra tudo parecia sob controle. Asahi previa os ataques, ajudando o grupo a passar pelos perigos com facilidade, até que chegaram à sala do chefe final. Um inimigo monstruoso envolto em uma armadura os aguardava. Asahi coordenava os movimentos enquanto Haruto e Utaka executavam o plano, mas o chefe começou a se regenerar, algo inesperado. Mesmo com os alertas de Taka, o Haruto avançou sem pensar, e foi nesse momento crítico que Asahi se jogou na frente dele para protegê-lo, recebendo um golpe fatal. Ver Asahi morrer para salvá-lo foi devastador, e a morte dela não era só dentro do jogo. Jogadores que morriam ali não podiam mais voltar. Aquilo o destruiu por dentro. Os amigos também ficaram abalados, e Taka em especial passou a culpar o Haruto pela imprudência que custou a vida de Asahi. Depois disso, o Haruto se afastou do jogo e ficou anos longe de tudo aquilo. Já no ensino médio, o anúncio de uma reinicialização do Union despertou sentimentos que ele tentou ignorar, mas acabou cedendo após a insistência dos colegas. Afinal, faltava um terceiro jogador na equipe deles. Ao voltar ao Union, o Haruto percebeu que o jogo havia mudado bastante. Vagando pelos cenários, acabou se juntando a dois colegas de classe, que sem muita noção queriam explorar uma masmorra simples. Mesmo sem experiência, os dois queriam aventura e o Haruto os ajudou, os salvando quando os monstros apareceram. Mais à frente, dentro de uma sala, eles encontraram um baú enorme. Os colegas pediram para o Haruto abrir. Ele se aproximou, destrancou o baú e uma luz forte preencheu o lugar. Quando a luz passou, o Haruto não conseguiu acreditar no que via. Uma versão adulta de Asahi saiu do baú com todas as memórias intactas. Ver aquilo o deixou em choque. Ainda mais estranho era o jeito tranquilo que Asahi reagia, como se nada tivesse acontecido. Desconfiado, o Haruto pensou que talvez ela fosse uma impostora, então a levou para fora da masmorra e começou a questioná-la. Asahi, animada ao vê-lo, notou que algo em Haruto estava diferente e quis saber o que havia acontecido. Ele hesitou, sem saber se devia contar a verdade, e começou a fazer perguntas como em que ano ela achava que eles estavam, e ela respondeu com o ano da sua morte, 6 anos atrás. Nisso, o Haruto contou o tempo que se passou desde aquilo, mas ela achou que era alguma brincadeira dele e riu. Mas quando finalmente ele contou que ela havia morrido naquele dia, Asahi ficou séria e disse que aquilo não era uma piada para se fazer. Tentou mudar de assunto, mas o Haruto insistiu. Ele pediu para ela tentar sair do jogo, e quando viu que não conseguia, ficou claramente abalada. O Haruto, por outro lado, demonstrou que podia sair quando quisesse. Nisso, ela quis saber onde estavam os outros membros da antiga equipe, mas o Haruto respondeu que não falava com ninguém há 6 anos, e que não sabia se ainda jogavam. E isso deixou a Asahi triste, sem entender como um grupo tão unido podia se separar. Mas antes que pudessem continuar conversando, foram cercados por um grupo de jogadores. Um deles, todo fortão, foi até a frente e comentou que sempre pensou que Asahi tivesse morrido há 6 anos atrás, mas agora ela era uma espécie de lenda. O Haruto não
fazia ideia de quem era esse mano, mas o homem parecia conhecê-lo muito bem. Asahi, por sua vez, reconheceu o sujeito e tentou lembrar o Haruto de que antigamente ele sempre tentava sabotar a equipe para convencer a Asahi a se juntar a ele, mas o grupo do Haruto era tão forte que nunca tiveram problemas em derrotá-lo. Aos poucos, o Haruto se lembrou de quem era aquele cara. O nome dele era Leon, alguém que se comportava como um vilão de desenho animado, sempre tentando roubar o Pikachu, no caso Asahi. O Haruto mandou o Leon recuar, dizendo que precisava entender o que estava acontecendo, mas o cara avançou com uma velocidade absurda e acertou um golpe no estômago do Haruto, que caiu no chão dobrado de dor. O Leon parecia surpreso com a facilidade do ataque e zombou do Haruto, perguntando se ele havia perdido completamente o seu sentido. Mesmo assim, o Haruto se levantou, sacou a sua espada e se preparou para lutar, mas antes que pudesse agir, o Leão tentou atacá-lo de novo. Foi quando Asahi gritou que era um golpe falso e ele estava prestes a chutar. O Haruto entendeu a dica a tempo e conseguiu se esquivar. Asahi então ofereceu cobertura com os ataques à distância, forçando o Leão a recuar. Nisso, o Leão se recompôs, voltou a ameaçá-los e disse que se não se juntassem à guilda dele e se desculpassem, ele os espancaria e os forçaria a sair do jogo. Ele começou a caminhar na direção do Haruto, mas parou ao ouvir uma voz vindo de trás. Era o Taka. Ele também havia voltado a jogar e agora fazia parte de uma das guildas mais poderosas chamada Illuminati. Com um grupo de aliados ao seu lado, o Taka avisou que se o Leão não recuasse, ele mesmo daria um fim ao jogo dele e o mandaria de volta para o mundo real para sempre. O Leão o ameaçou e partiu para cima com um soco, mas o Taka desviou com facilidade, segurou o seu rosto e ativou a sua habilidade especial, que rasgou as roupas do Leão em pedaços, e envergonhado, o Leão saiu correndo como se fosse uma criança. Depois foi até o Haruto e perguntou se ele havia perdido completamente o juízo. O Haruto apenas respondeu que talvez. Em seguida, ele olhou para Asahi e sorriu, dizendo que sentiu a falta dela. Eles conversaram por alguns instantes e então o Taka convidou a Asahi para se juntar a ele. Ela aceitou sem hesitar, empolgada com a ideia de que os três poderiam recomeçar a antiga guilda, mas o Taka ficou visivelmente incomodado com isso e avisou que só aceitava a Asahi. Ele nunca mais trabalharia com o Haruto. O Haruto apenas abaixou o olhar, enquanto o Taka continuava falando, repreendendo antes de pedir a Asahi que não ajudasse. Ele disse que o Haruto era um sujeito egoísta e desprezível. Asahi, contrariada, o interrompeu, dizendo que não queria mais ir com ele se ele continuasse sendo tão cruel. O Taka então se despediu dela, dizendo que os portões dele sempre estariam abertos, bastando que ela o chamasse caso precisasse de ajuda. Depois disso, o Haruto se desconectou do jogo e se jogou na cama, mergulhado em pensamentos sobre tudo o que havia acontecido. É então que houve uma batida na porta. A sua irmã estava chamando por ele, mas ao abrir, ele se surpreende ao ver Satsuki. Ela havia mudado muito, especialmente em certos aspectos. Um pouco sem graça, ela o cumprimenta e pergunta se pode conversar com ele. Os dois seguem até o quarto de Haruto, onde a Satsuki revela que também começou a jogar o Union, e ela queria resolver as coisas entre eles. O Haruto, ainda surpreso, conta que jogou um pouco naquele dia e acabou reencontrando Asahi no jogo. No início, Satsuki acha que ele está brincando de mau gosto e o repreende, mas quando ouve a história completa, diz que só vai acreditar se ver Asahi com os próprios olhos. O Haruto então concorda em jogar com ela mais uma vez. Assim que eles entram novamente em suas contas e se encontram no jogo, o Haruto está ao lado de Asahi, o que deixa Satsuki totalmente chocada. Asahi então começa a fazer várias perguntas sobre onde eles estavam durante todo esse tempo e por que o grupo original havia se separado. A Satsuki, sem conseguir controlar as suas emoções, explode e culpa Asahi pela separação do grupo. Ela diz que tudo desmoronou depois que ela morreu tentando proteger o Haruto, o que também acabou levando à morte dela na vida real. O Haruto tenta acalmá-la, mas ela continua, dizendo a Asahi que ainda visita o seu túmulo todos os anos. Ela confessa ter medo que a Asahi esteja ali apenas por causa de algum erro no sistema, algo que vai desaparecer a qualquer momento e deixá-la com ainda mais dor. Mas de repente, o Haruto sente que algo estranho está prestes a acontecer. Ele reage instintivamente e desvia uma flecha com a espada. Um grupo de homens surge ao redor deles, exigindo que entreguem a Asahi. Mas dessa vez, Satsuki dá um passo à frente, brandindo seu chicote, e libera uma combinação poderosa de magias elementais. E isso surpreende totalmente os adversários. Até os melhores magos só conseguiam controlar 2 ou 3 elementos ao mesmo tempo, mas Satsuki usava todos de uma vez só. Ela lida com todos sozinha e diz a Haruto e a Asahi para voltarem à antiga base do grupo. Eles retornam e se emocionam ao ver que tudo está exatamente como deixaram há 6 anos atrás, intocado pelo tempo.
estranho. Enquanto as garotas procuram por coisas antigas, o Haruto ainda tá com seu jeito introspectivo e se afasta até o lago. Lá ele vê uma silhueta misteriosa se aproximando. É uma mulher com aparência exótica, quase como uma criatura lendária chamada Alicia. Ela diz que pode ler os seus pensamentos, mas garante que não quer machucá-los. Ao contrário, ela revela que há um grupo de pessoas atrás de Asahi e que eles estão esperando o momento certo para agir. O Haruto fica atônito, sem conseguir entender quem era aquela garota ou de onde ela veio. Ele sente que precisa de um tempo para analisar tudo e decide dar uma pausa. Porém, antes de conseguir descansar, ele escuta Satsuki e Asahi discutindo e se esconde atrás da parede, escutando como se estivesse espionando. A Satsuki pede para Asahi deixar o Haruto em paz. Diz que quando ela morreu há 6 anos atrás, o Haruto era o mais forte do grupo, mas por dentro estava completamente destruído. Desde então, ele nunca mais foi o mesmo. Nada conseguiu trazer o seu verdadeiro eu de volta. Ela confessa que quando a Asahi se foi, uma parte do Haruto morreu com ela, e agora ela teme que se ele se machucar novamente, talvez não consiga suportar. A Asahi fica muito abalada com isso, mas antes que possa dizer qualquer coisa, o Haruto surge entre eles. Ele pede para que parem com aquilo, diz que está bem e pede para que cuidem delas mesmas. Em seguida, ele simplesmente se desconecta do jogo. No dia seguinte, a Satsuki aparece na porta do Haruto novamente, parecendo aflita. Ele a deixa entrar e ela se desculpa pelo que aconteceu no dia anterior. Ela explica que só queria protegê-lo, porque se importa tanto com a Asahi quanto com ele, e não quer ver nenhum dos dois sofrer de novo. O Haruto agradece por ela se importar, e nesse momento a Satsuki tira um anel do bolso. Assim que o vê, memórias adormecidas voltam à mente do Haruto. Ele se lembra de quando foram a um fliperama e cada um comprou um anel para representar o laço entre eles. Uma ideia então surge e os dois correm até o cemitério onde Asahi foi enterrada. O Haruto cava a sepultura como um verdadeiro ladrão de túmulos, e por sorte e não sendo preso, ele consegue recuperar o anel que estava enterrado com ela. Ele se recorda do último dia em que estiveram juntos, quando ele e Asahi trocaram seus anéis e prometeram proteger um ao outro. No dia seguinte, eles retornam ao jogo, e Asahi convence o Haruto a ajudá-lo em uma missão para recuperar uma seiva rara de uma árvore especial. Então eles trabalham em equipe, derrubando árvores uma a uma. Os monstros não são muito fortes, especialmente com Asahi usando suas habilidades de prever o futuro, o que facilita bastante. Depois de várias tentativas, a Asahi decide se arriscar como isca, e uma árvore monstro gigante aparece e a agarra. O Haruto corre rapidamente e corta o braço da criatura. A Asahi aproveita e acerta um tiro certeiro na cabeça da árvore, que finalmente deixa cair a tão procurada seiva. Ela cai no lago, mas está bem. O Haruto desce e fica aliviado em ver em segurança. Com a seiva nas mãos, eles voltam para a cidade e vão até uma forja, onde a Asahi transforma a seiva em um anel. Com isso, o Haruto fica surpreso ao perceber que é o mesmo anel do grupo que usavam quando eram mais jovens. A Asahi quer fazer 3 anéis para que possam usá-los novamente como antigamente. Ela tenta dar um anel ao Haruto, mas ele diz que ela deve ficar com aquele. Satsuki, observando tudo, sente um forte ciúme ao ver que a Asahi tá recebendo toda a atenção. Com raiva e tristeza, ela corre até a floresta, coleta sua própria seiva e a transforma em um anel, esperando que o Haruto também coloque um no dedo dela, mas ele não o faz, o que é ao mesmo tempo engraçado e doloroso. A Satsuki, como sempre, se mostra tímida por causa do seu jeito de tsundere, e sem pensar muito, coloca o anel em si mesma. O Haruto, tentando entender melhor o que está acontecendo e buscando uma forma de trazer de volta as memórias da Asahi, decide montar um plano. Ele resolve retornar à masmorra onde a Asahi morreu, dessa vez levando consigo as 2 garotas. A sua ideia é enfrentar o chefe da masmorra de novo, o que para ele faz algum sentido, mas da última vez, mano, mesmo com 6 pessoas no grupo e todos no auge, eles falharam, e um deles acabou morrendo. Então, logicamente, agora que estão em menor número, as chances são piores. Tô alterado, porque é burro! Mas mesmo assim, eles seguem em frente. Eles entram na masmorra e seguem pelas mesmas passagens de antes, talvez ainda lidando com os traumas do que aconteceu, mesmo que tentem ignorar isso. Eles continuam mesmo com o peso da última batalha nos ombros, até alcançarem o ponto onde haviam encontrado o chefe da vez anterior. Só que agora está tudo calmo. De repente, a Asahi percebe algo estranho. Todos se viram e vem a garota Pokémon surgindo novamente da escuridão, murmurando palavras
palavras misteriosas que ninguém tem tempo de entender. Das sombras, o monstro aparece mais uma vez, imponente como antes. O medo toma conta do grupo e a vontade de fugir é forte, mas o monstro não está disposto a deixá-lo sair assim. Ele arremessa suas espadas contra a entrada, destruindo o teto e bloqueando o caminho. Em seguida, ele lança várias lâminas contra eles, mas todos conseguem desviar. Dessa vez, Satsuki percebe que precisa agir e parar de hesitar. Então ela reúne toda a energia mágica dos diversos elementos e dispara um poderoso feixe mágico direto no chefe. Infelizmente, o inimigo ativa sua barreira e o ataque não consegue atravessá-la. O monstro então ergue a sua espada e a lança contra a Satsuki. Ela tenta desviar, mas não consegue escapar a tempo e acaba ferida nas pernas, ficando imobilizada. O Haruto, mesmo ferido, corre até ela para tentar protegê-la, mas é lançado contra os escombros como se fosse nada. Preso entre as pedras, ele não consegue se mover. O chefe começa a se aproximar dele, pronto para terminar o serviço, mas a Asahi, determinada a não cair outra vez, se posiciona na frente do monstro e começa a disparar a sua arma, mesmo sabendo que é fraca demais. O Haruto grita para ela sair dali, preocupado que ela se machuque de novo e que isso o afete ainda mais, mas a Asahi insiste e em um momento inesperado ela acerta um disparo acima do monstro, fazendo parte do teto desabar sobre ele. Isso lhes dá algum tempo, mas ela também é atingida nas pernas e não consegue se mexer. O monstro, ferido mas ainda em pé, volta a avançar. O Haruto, frustrado com a sua fraqueza e com seu passado como ladrão de túmulos, está prestes a desistir, quando nota algo no chão, um anel brilhante. Então ele se lembra, era o anel dele perdido na luta anterior. Ao pegá-lo, ele sente uma energia nova percorrendo seu corpo. O monstro tenta atacar a Asahi novamente, mas o Haruto se move rápido, intercepta o golpe e corta o braço do inimigo. Em seguida, ele invoca o seu leão espiritual, que parte para cima do monstro e o fere gravemente. E aproveitando a oportunidade, o Haruto usa sua técnica especial, cortando o ar várias vezes de forma simultânea, até que o inimigo finalmente é destruído. Eles deixam a masmorra aliviados, satisfeitos com a vitória. Mas de repente a Asahi se sente tonta e desmaia. Nesse instante, os três têm visões estranhas, lembranças de Asahi em outro lugar, ignorada por pessoas vestidas com jalecos brancos. Quando tudo termina, o Haruto pergunta o que era aquilo, mas Asahi não consegue responder. Ela não se lembra de nada daquelas cenas. Eles seguem para a estalagem onde são hospedados, e assim que entram, percebe que todos ao redor começam a comentar sobre eles, se são mesmo os heróis que dizem ser, se realmente derrotaram o monstro ou se tudo aquilo foi encenação. O Haruto prefere ignorar os comentários e leva as garotas até o quarto, onde tentam descansar um pouco. Ele ainda quer reunir o grupo inteiro sob só uma bandeira, mas o Haruto diz que nem sabem ao certo se os seus outros amigos ainda estão jogando. A Satsuki afirma que tem contatos e que podem tentar descobrir onde estão os dois e se continuam ativos no jogo. No dia seguinte, todos saem para encontrar essas informações e saber mais sobre os antigos membros da equipe. No caminho, eles percebem um grupo de pessoas correndo. Ao perguntarem o motivo, ouvem que a guilda de Southern Cross foi vista por perto e ninguém quer confusão com eles. O Haruto pensa em recuar, já que conhece bem a Cruz do Sul, uma guilda que no passado tentou capturar a Asahi, mas nunca conseguiu. Mas a Satsuki o convence de que os informantes estão por perto e não vai demorar. Ao entrarem em um vale, o Haruto para de repente, sentindo que algo está errado. O líder da Cruz do Sul aparece atrás de uma pedra e logo o grupo percebe que está cercado por uma multidão de membros da sua guilda. O informante foi interceptado e tudo isso era uma armadilha para atrair os três ali e capturar a Asahi. O Haruto exige que se afastem e Satsuki tenta sacar o seu chicote, mas uma chuva de flechas cai ao seu redor como um aviso. O líder da guilda afirma que eles não têm como escapar e que o melhor a fazer é entregar a Asahi em paz e irem embora sem criar mais problemas. O Haruto, claro, recusa e responde à altura enquanto procura desesperadamente por uma saída, mas um novo grupo aparece. Homens vestidos de azul surgem atrás dos membros da Cruz do Sul e os mantêm sob ameaça. O Haruto reconhece quem são: a Sociedade de Brelle. O líder deles também já quis capturar a Asahi e sempre teve antipatia por Haruto e o seu grupo. O líder da Brelle grita para o chefe da Cruz do Sul recuar, dizendo que agora o Haruto e os outros estão sob a sua proteção, pelo menos por enquanto. O comandante da Cruz do Sul hesita por um momento, mas ao perceber que estavam em desvantagem e com movimentos
recursos limitados, acaba recuando e ordena que suas tropas se retirem temporariamente. Logo em seguida, o líder da Breccia se aproxima de Haruto e quer saber se estão bem. O Haruto confirma que sim, e sem perder tempo pergunta quais são as intenções dele e por que resolveu ajudá-los. O líder então explica que o antigo comandante da Breccia realmente desprezava o Haruto e os outros, mas ele mesmo nunca sentiu esse ódio. Na verdade, não via motivo algum para isso. Ele estava ali para convidar o Haruto e o seu grupo a entrarem para a guilda dele, com o objetivo de garantir a segurança da Asahi. Na visão dele, a Asahi é um elemento que não deveria existir dentro daquele jogo, mas de alguma forma ela está lá, e isso faz com que o sistema do jogo funcione de forma estável, e qualquer desequilíbrio pode causar uma reação em cadeia e levar tudo ao colapso. O seu plano era impedir que isso acontecesse. Nesse momento, a Asahi se aproxima e responde com firmeza de que não irá se reunir à guilda de ninguém, já que faz parte de uma própria e que a apoiaria e a protegeria quando fosse necessário. O líder olha para eles com um certo desapontamento e diz que estão cometendo um engano, mas que não insistiria. Forçar algo agora só traria mais desequilíbrio ao jogo. Assim deu a ordem para que as suas tropas se retirassem e partiu. O Haruto e os outros voltaram para a estalagem, e no dia seguinte ele e a Satsuki decidiram se desconectar. Mais tarde, o Haruto convidou a Satsuki para sair com ele, já que precisava comprar um novo hardware para o computador, e ela aceitou o convite com bastante empolgação. Os dois passaram algum tempo no shopping, comprando algumas coisas e depois resolveram almoçar juntos. Satsuki ficou animada com o momento, mas o Haruto parecia completamente desligado e passou boa parte do tempo falando sobre a Asahi, e isso acabou deixando a Satsuki de lado, o que a fez se sentir excluída e chateada, a ponto de decidir não sair mais com ele no dia seguinte. Quando se conectaram novamente, o Haruto encontrou as duas garotas. Eles começaram a discutir as visões que tiveram ao sair da masmorra e como isso poderia estar ligado a Asahi. Ela contou que tenta lembrar com frequência, mas a última cena que lhe vinha à cabeça era o momento em que pulou na frente de uma viga para tentar salvar o Haruto. E assim eles passaram bastante tempo tentando encontrar uma forma de ajudá-la a recuperar as memórias. E depois de muita conversa, o Haruto teve uma ideia e perguntou a Asahi onde ela viu usar os seus poderes proféticos pela primeira vez. Ela respondeu que isso tinha acontecido na Torre do Céu, logo no início da jornada, quando ainda eram fracos. O Haruto então sugeriu que voltassem até lá. Talvez isso ajudasse a Asahi a se lembrar de algo. O grupo então seguiu rumo à torre, e durante o caminho enfrentaram alguns monstros que no passado haviam representado uma grande ameaça, mas agora não passavam de obstáculos menores. Enquanto atravessavam as áreas que já conheciam, a sensação de nostalgia tomou conta deles. Ao derrotarem os inimigos, chegaram à sala do chefe. Lá se depararam com um enorme robô. O Haruto lembrou de quando enfrentaram aquela máquina pela primeira vez, achando que era impossível vencê-la, mas agora a situação era diferente. Asahi abriu o ataque, destruindo um dos braços do robô, e o Haruto aproveitou a brecha e cortou o outro. Em seguida, Satsuki lançou a magia de fogo e reduziu o robô a cinzas, e isso os levou ao segundo nível da torre, onde o robô lançou uma quantidade enorme de vapor, dificultando completamente a visão. O Haruto então lembrou da última vez que o vapor os pegou de surpresa, e só conseguiram vencer graças à magia de Satsuki, que clareou tudo e permitiu que se aproximassem do inimigo. Ele pediu para ela repetir o feitiço, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a Satsuki foi atingida por uma corda vinda do robô, que a prendeu e a arrastou para dentro da névoa. O Haruto se assustou e pediu que a Asahi lançasse sinalizadores. Ela obedeceu, e quando a névoa se dissipou, o Haruto usou seus golpes especiais de fúria e destruiu o robô completamente. Depois disso, eles subiram ao topo da torre, onde a Asahi decidiu usar o cristal de teletransporte para saírem dali. No entanto, antes de ativá-lo, notou uma gema vermelha entre seus itens. Ela tirou e mostrou para o Haruto, que também não fazia ideia do que aquilo era. De repente, o Taka apareceu no telhado junto com os membros da sua guilda e tomou a gema das mãos dela. A Asahi protestou e exigiu que devolvesse, mas o Taka afirmou que a gema falhou no teste de vibração. Então ele se virou para o Haruto e perguntou se ele estava tentando matar a Asahi. A pergunta não fazia o menor sentido, mas parecia que o Taka só queria uma desculpa para lutar. Ele criou uma câmera de isolamento e desafiou o Haruto para um duelo.
Ele avançou completamente e tentou acertar um soco, que o Haruto conseguiu bloquear, embora tenha sido empurrado pela força do golpe. O Taka afirmou que a Asahi era real, e que ele se importava com ela profundamente. Disse que se fosse preciso, ficaria para sempre naquele mundo virtual só para estar ao lado dela. Desde que a Asahi morreu, o mundo real tinha perdido o valor para ele. Agora era naquele universo digital que ele queria viver, ali onde ela ainda existia. O Haruto entendeu que aquilo tudo era uma loucura e retrucou que o Taka precisava considerar os sentimentos de Asahi também. Ele disse que se realmente quisesse fazê-la feliz e ficar com ela, o melhor seria recriar a guilda com todos eles. E isso irritou o Taka, que tentou atacá-lo, e o Haruto revidou. Mas antes que a luta acontecesse de verdade, a câmera de isolamento se desfez. A Sachisuka havia destruído a barreira com a sua magia, e até a Asahi estava com a arma apontada para o Taka, exigindo que ele se afastasse do Haruto. O Taka ficou visivelmente abalado com aquilo e decidiu recuar. A Asahi o chamou e pediu mais uma vez para que ele se unisse com eles na reconstrução da guilda. Com a sua ajuda poderia até encontrar o Clive e Naomi, mas ele disse que não sabia nada sobre os dois, e afirmou que nunca se aliaria ao Haruto. Com isso, ele e os outros membros da Illuminati se retiraram, e no dia seguinte o Haruto fez o login mais cedo e junto da Asahi viajou diversos continentes, usando pontos especiais de teletransporte para encontrar informantes e buscar informações sobre o Clive e a Naomi. Mas mesmo depois de muitas perguntas, ninguém parecia saber muito sobre eles, e os nomes não estavam registrados em nenhum dos continentes visitados. Eles então chegaram até a borda de uma floresta e aguardaram a chegada de Sachisuki para seguir em viagem. Eles até tentaram encontrar mais pontos de teletransporte, mas sem sucesso. Eles então decidiram continuar a pé em direção ao próximo continente. O caminho passava por uma floresta tomada por névoa. No começo eles até acharam um lugar bonito, mas conforme a névoa se adensava, eles começaram a se sentir meio desconfortáveis. De repente, a Sachisuki parou e alertou que deveriam se preparar, e informou que havia mais de 100 pessoas escondidas com magia já direcionada a eles. O Haruto então ficou surpreso. Ele afirmou que deveria ter sentido a presença de alguém, mas Sachisuki explicou que a névoa estava carregada com magia poderosa, capaz de ocultar totalmente os sinais dos oponentes. Eles acabaram cercados por membros tanto da Braille quanto da Cruz do Sul, e não entenderam o que estava acontecendo. Foi então que o Leão, o líder, surgiu, e revelou que a Cruz do Sul, a Braille Sociedade e a Illuminati haviam se aliado. O objetivo era claro: tirar a Asahi de Haruto a qualquer custo. O Haruto não gostou nem um pouco da situação, e tomado pela raiva desafiou o Leão para um duelo. Sem perder tempo, avançou rapidamente e com um só golpe partiu o escudo do Leão no meio. O Leão entendeu naquele instante que não teria chance contra o Haruto lutando sozinho. Mesmo assim, o Haruto não recuou e tentou outro ataque, mas o Leão conseguiu desviar, e num movimento rápido o empurrou com um chute, pedindo logo em seguida que os membros da sua volta o atacassem. Aí o Haruto correu de novo em direção a Leão, desviando e bloqueando as flechas lançadas. Foi quando inesperadamente uma delas passou por trás dele e acertou o Leão no ombro. Na mesma hora, a habilidade do Leão foi anulada. Nesse momento, o Haruto se virou e viu a Alice segurando um arco. Ela informou que a sua habilidade especial era neutralizar magia e qualquer um atingido por suas flechas teria a sua sensibilidade mágica selada. O Leão, mesmo ferido, mandou seus aliados atacarem, mas a Alice lançou uma flecha no ar que se multiplicou em centenas. As flechas choveram sobre os inimigos, silenciando suas habilidades e os tornando incapazes de usar qualquer magia. Enquanto isso, o Taka havia levado a Asahi para um local afastado. Lá disse a ela que não podia permitir que Haruto ficasse com ela, pois ele mesmo não era tão forte o bastante para protegê-la. Asahi voltou a acusá-lo de tentar se livrar da própria culpa, mas ele não cedeu. Quando ela se recusou a ir embora com ele, o Taka a aprisionou dentro de uma cápsula e liberou um gás que a deixou inconsciente. Depois tirou Asahi da cápsula e se aproximou, mas de repente alguns membros da sua guilda apareceram e agarraram a garota. Furioso, o Taka ordenou que a soltassem imediatamente, mas então percebeu que eram impostores. Eles o cercaram e o imobilizaram, enquanto o restante escapava, levando a Asahi com eles. Enquanto isso, o Haruto e a Sachisuki voltaram para a pousada, onde ouviram o anúncio que os líderes da Abril e da Cruz do Sul haviam se unido, formando a nova e poderosa Guilda Divina, agora a mais forte tanto em número quanto em força. Também revelaram ter traído os Illuminati e capturado a Asahi. Depois de ouvir tudo isso, o Haruto apenas se levantou, conferiu seus equipamentos e disse a Sachisuki que iria resgatar a Asahi. Ela, mais racional, o alertou: a guilda
Guilda Divina agora contava com mais de 3.000 membros, e enfrentá-lo sozinho seria suicídio. Ela sugeriu que ele colaborasse com o Taka, mas o Haruto recusou e pediu que ela ficasse para trás. Ele disse que se tivesse que morrer tentando salvar a Asahi, assim seria, e que com ele fora do caminho, talvez o Taka estivesse mais disposto a agir junto com ela. O Haruto finalmente chegou ao campo de batalha. Um exército inteiro o esperava. Ele olhou para o céu por um momento, aceitando que talvez aquela fosse a sua última luta. Então correu com tudo em direção às forças inimigas. E esse, meu mano, foi o resumo da primeira parte desse anime aí. Se você gostou e quer a parte 2, já deixa aí seu like e seu comentário, mano. Comenta aí banana, só pra engajar no vídeo e o YouTube subir ele pra mais pessoas. Assim eu me sinto motivado pra trazer mais animes ainda, mano. Tamo junto e lembre-se, o Drezinho Animes ama você.